E aí, pessoal, vamos ver agora a teoria ética aristotélica. O que que o Aristóteles vai dizer que é viver uma vida boa? Bom, em primeiro lugar, ética vem do grego ethos, modo de ser, costume, como eu devo me comportar dentro da comunidade. Nesse caso, dentro daquela minha comunidade política que ele chama de polis. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a teoria ética do Aristóteles, ela é feita para funcionar dentro da teoria política dele. A gente não pode pegar, eu quero pegar isso do Aristóteles, pegar aquilo, vou usar isso na sociedade tal, vou usar isso na outra sociedade desse jeito. Não é desse jeito. Lembre o que eu falei lá no início, bem nos primeiros vídeos. Um quadrado, ele só encaixa num espaço quadrado. Um redondo, ele só passa num espaço redondo. A teoria ética aristotélica foi feita para completar a teoria política dele. Ok? Então, esse corpo teórico, essa explicação ética que o Aristóteles vai dar para a dimensão da vida humana é para funcionar dentro da polis. Não é para funcionar em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, não. Entendido isso? Bom, a teoria ética dele vai estar lá na obra que ele chamou de Ética a Nicômaco, que ele vai tentar responder, como toda boa teoria ética, o que fazer. A ética, como um costume, o estudo do modo de ser, ela vai ter que lhe dar uma perspectiva, ela vai ter que lhe dar um conjunto, um arcabouço teórico para que você saiba o que fazer em determinada situação. Eu marquei de sair com um amigo meu para fazer uma caminhada, 5 horas da manhã, mas eu amanheci com uma preguiça danada, rapaz. Eu acho que eu não vou não. E nem vou avisar para ele, eu vou continuar dormindo. É assim que a gente deve agir nessa situação. Agora perceba que existem milhares de situações que ocorrem com a gente todo dia. E o Aristóteles ele não vai poder dizer lá na Ética Nicômaca, olha, quando acontecer isso, faça isso. Quando acontecer isso, faça isso. Quando acontecer assim, faça assado. Não dá para descrever todas as coisas que vão acontecer com a gente. Aí a gente tem que lembrar o que foi que ele disse lá na política, que a gente tem que ser uma pessoa bem instruída para exercer a atividade política. E quando ele fala exercer a atividade política, não é só ir lá para o debate político, não. A atividade política como um todo, o zomo politikon, ele é um politikon, ele é uma pessoa social. A pessoa que vive no meio social, ele tem que ser bem instruído, porque só bem instruído ele vai ter noção do que seja o bem, do que seja o mal, do que seja o justo, do que seja o injusto, de agir bem e de agir mal, de agir certo e de agir errado. Só uma pessoa com instrução sabe o que é certo e o que é errado da visão do Aristóteles. E todo o corpo teórico do Aristóteles sobre a ética, sobre a política, como que a gente deve se comportar, ele vai ter como foco a causa final do homem. No início, no primeiro livro da Ética Nicômaco, ele usa uma metáfora lá do arqueiro. Um arqueiro, ele só é um bom arqueiro se ele sabe onde é que está o alvo. Ora, mas se eu estou atirando para qualquer lugar, como é que eu vou saber se eu sou um bom arqueiro? Então, toda ação sua, você já tem que ter um foco. Todas as minhas ações, todas as suas ações, você já deve saber para que ela se direciona. E no caso aqui, o Aristóteles vai dizer que a causa final do homem, todas as minhas ações, deve ser direcionada para um bem maior, que é a eudaimonia, a felicidade. Tudo que eu estou fazendo hoje está contribuindo para eu atingir a eudaimonia, a felicidade? As ações que eu tenho, eu não vou caminhar com aquele meu amigo que eu marquei e nem vou avisar nada. Como é que vai ficar a nossa relação? O cara vai ficar chateado. E isso vai prejudicar ou não a minha felicidade? Como é que vai ficar o meu convívio com meus amigos se eu começar a agir desse jeito? Se eu começar a desmarcar os compromissos sem falar para ninguém? Então, todo o nosso agir, o que fazer em determinada situação particular, tem que ter em mente, a pessoa tem que ter em mente a sua eudaimonia. As minhas situações particulares, eu tenho que agir
nelas de acordo com o bem maior que eu quero atingir, que é a eudaimonia. Isso é crucial, pessoal, para a gente entender a teoria do Aristóteles, tá bom? E eu só posso atingir o meu telos, a minha felicidade, a eudaimonia, se eu for uma pessoa virtuosa, se eu tiver virtudes, porque as virtudes são as qualidades do caráter que vão me proporcionar atingir tanto os meus bens quanto o meu bem maior. Não dá para a pessoa ser boa sem ser virtuosa. Não dá para a pessoa ser justa sem ser virtuosa. E a virtude principal que o Aristóteles vai dizer é a frônese. A frônese é a virtude intelectual que vai me capacitar a agir bem, a agir certo, a agir de uma maneira justa em todas as situações particulares. Aí eu volto a repetir para vocês, um homem bom para o Aristóteles é um homem instruído, é um homem educado. Não é essa educação formal, só de conhecimento, de depósito de conhecimento que a gente aprende no colégio, não. Aqui é totalmente diferente o sistema. Não vão levar esses preconceitos da nossa atualidade para entender um cara que teorizou um tipo de vida há mais de 250 anos antes de Cristo. Tá certo? A gente tem que entender o autor, o filósofo, a partir do contexto dele, e não a gente levando já todos os nossos preconceitos para ler o cara. Tá bom? É por isso que eu falo para vocês, pessoal, que aqui não é cidade-estado, aqui é a polis. Eu tenho que ler, eu tenho que entender uma obra filosófica, uma obra antiga, qualquer obra de um tempo muito distante do meu, a partir do ponto de vista do pessoal que estava escrevendo ela. E entender o Aristóteles, entender um filósofo grego, é entendê-lo dentro do seu contexto social. Tá certo? Então Aristóteles vai dizer aqui, que a frônese é aquela virtude intelectual que me permite ser bom, ser justo, ser certo, ser uma pessoa, no linguajar atual, ser uma pessoa ética. Quando os romanos tiveram contato com a teoria aristotélica, eles traduziram frônesis por prudência. E a gente pode dizer também que frônese é a sabedoria. Sabedoria para agir bem em cada situação particular. E o que é agir bem em cada situação particular? É agir moderadamente. Se eu estou aqui dirigindo no trânsito e um cara me ultrapassa me fechando aqui na frente, aí eu já vou afobadozão, vou atrás dele lá e vou tentar fechar ele também. Isso é agir moderadamente? Se um cara passou perto de mim, aí pisou no meu pé, aí eu já vou lá procurar confusão com o cara, porque eu sou o corajosozão. É desse jeito. Aí nós vamos talvez até se matar, como acontece muito em uma festa. O cara pisou no pé do outro, deu briga, o cara matou o outro. Por causa de besteira, por causa de R$10, por causa de R$2. Tanta coisa fútil que acontece que acaba dando em morte. E o Aristóteles diz que isso é agir nos extremos. Você não pode ser corajoso demais e nem medroso demais. Você tem que ser comedido, você tem que ser uma pessoa moderada, tá bom? E isso que é a sabedoria, isso que a virtude frenética vai instruir, vai lhe guiar a fazer. Agir bem em cada situação particular é agir moderadamente. E isso é a chave para a gente ter uma vida boa. Uma vida boa é uma vida moderada, é uma vida sem exageros ou deficiências. Não é eu sair para beber com meus amigos todo dia, não. E todo dia chegar bêbado 5 horas da manhã em casa. Não é viver com exageros ou com deficiências. A palavra-chave da ética aristotélica é o meio termo. Nós temos que viver de acordo com o meio termo. Nem ser avarento demais, nem ser perdulário demais, nem ser medroso demais, nem ser corajoso, afobado demais. É o meio termo. Só que, para a gente saber o que é o meio termo, nós temos que ter a virtude frônese,
nós temos que ter prudência, nós temos que ter sabedoria. E a gente só adquire sabedoria com instrução. Por isso que eu repito, só dá para ser bom, o Aristóteles vai dizer isso, uma pessoa só é boa, só é justa se ela for educada, se ela for instruída para agir daquela maneira. Ok? Então, pessoal, isso é a teoria aristotélica, o que ele vai dizer que é o modo de ser de cada pessoa dentro daquela estrutura maior da polis, ok? Mas todo esse corpo teórico aristotélico, ele vai começar a balançar depois dos acontecimentos de um rapazinho aqui, ó, que começa a discordar do Aristóteles e começa a promover uma revolução, tanto social, cultural, quanto política. Mas isso a gente vai ver só no próximo vídeo.